Já parou para pensar como hoje em dia parece que toda organização precisa ser anunciada, sabe? Planner novo, rotina nova, casa organizada. Parece que tudo precisa ser mostrado. Eu sou a Tamires, pedagoga, professora de yoga e especialista em produtividade gentil. E aqui, pode ter certeza, a gente não fala de rotinas perfeitas, não. A gente fala de organização que cabe na vida real. Mas a verdade e o ponto central da nossa conversa é que a organização que realmente transforma uma vida, ela é silenciosa. E é sobre essa versão, essa abordagem mais gentil, possível e real que a gente vai conversar hoje. Então, para a gente mergulhar nisso, vamos dar uma olhada no que chamo de organização barulhenta, depois entender o poder do silêncio e aí vamos para a prática com 3 passos: acalmar a mente, criar rituais que sejam mínimos e cultivar um espaço mais gentil. E para fechar, a gente vai entender o que é essa tal de organização que ninguém vê. Vamos lá? Então, vamos começar por esse conceito que eu acho muito importante, a organização barulhenta. Basicamente, é aquela que anuncia aos 4 ventos o que vai fazer muito antes de qualquer ação de fato acontecer. A organização barulhenta é a que grita essas frases. O problema, ela consome uma energia mental gigantesca, sabe? Antes mesmo do processo começar. Pensa bem. Quando se anuncia demais, se compara demais e se promete demais, o esgotamento chega. E ele chega antes da mudança. Então, o ponto crucial é esse, sabe? Organizar a vida em silêncio é simplesmente parar de performar a mudança para os outros e começar de verdade a construir estabilidade para si. É uma virada de chave, do foco externo para o foco interno. Tá, mas por que esse tal de silêncio funciona tão bem? Tem uma explicação bem simples. O nosso cérebro, ele opera muito melhor com previsibilidade e não com a pressão de ter que performar para alguém. Sabe quando a gente anuncia uma meta? Isso já libera dopamina, que é a mesma recompensa que o cérebro teria ao concluir a tarefa. Isso pode, na verdade, diminuir a motivação para o trabalho de verdade, sabe? E aí se cria um ciclo de anúncio e frustração. E quando se escolhe organizar em silêncio, a gente se livra de 3 pesos mentais enormes. O primeiro, a comparação constante com a vida toda editada das outras pessoas. O segundo, a expectativa que vem de fora, aquela necessidade de provar algo para alguém. E o terceiro, a cobrança por resultados imediatos, que não respeita o tempo real de nenhum processo. Isso tudo nos leva a uma verdade bem simples, mas que é muito poderosa. Quando a gente reduz o barulho e a pressão que vem de fora, se cria um espaço interno muito valioso para poder agir e pensar com mais clareza. Bom, vamos então para o nosso primeiro passo prático. Antes de querer organizar qualquer coisa do lado de fora, seja a casa, a agenda, a rotina, a gente precisa organizar a mente. A nossa cabeça, ela simplesmente não foi feita para ficar armazenando listas e listas de tarefas. O processo é, olha, incrivelmente simples. É pegar um papel, um caderno ou até o bloco de notas do celular, o que for. E a ideia é escrever absolutamente tudo que está ocupando a mente. Não precisa ter ordem, não precisa fazer sentido, zero julgamento. Apenas tirar da cabeça. Sabe por quê? Enquanto está na mente, é ansiedade. No papel, vira algo que pode ser cuidado. E essa é uma frase para a gente guardar com carinho. A verdadeira organização só pode começar quando a nossa mente finalmente para de gritar com tantas pendências, tantas preocupações. Agora, vamos para o segundo passo. Ele parte da gente aceitar uma verdade que, olha, é libertadora. Nem todo dia é dia de dar conta de tudo. E tá tudo bem. O conceito do mínimo viável diário é justamente o que mantém a vida funcionando naqueles dias difíceis, sem quebrar a gente no processo. E para descobrir qual é esse mínimo, a pergunta precisa ser bem honesta. O que é o mínimo para casa hoje? O que é o mínimo para o trabalho? E talvez a mais importante, o que é o mínimo de autocuidado? E os exemplos, olha, podem ser surpreendentemente simples. Para casa, talvez seja só deixar a pia limpa ou a cama arrumada. No trabalho, entregar uma única tarefa que seja essencial. E para si, garantir um banho e uma refeição decente. Porque fazer o mínimo não é desistir, de jeito nenhum. É sustentar. É garantir que o movimento continue. E isso nos leva a um ponto que é fundamental por trás desses rituais mínimos: a consistência. Aquela que dura, ela não nasce da cobrança implacável de fazer tudo perfeito todos os dias. Ela nasce da gentileza. Da gentileza de aceitar o que é possível fazer hoje. Seguindo para o nosso terceiro passo, um princípio bem básico.
Não dá para organizar a tralha, seja ela física ou mental. Mas calma, o processo de destralhar não precisa ser agressivo, não precisa ser traumático. A abordagem gentil sugere começar pequeno, sabe? De um jeito que não pareça uma tarefa gigantesca. A sugestão é escolher uma única gaveta, ou uma bolsa que se usa muito, ou aquela superfície que está sempre bagunçada. Só uma coisa. E dedicar apenas 15 minutinhos, sem cronômetro interno, sem drama, sem aquela pressão para terminar tudo de uma vez. É sempre bom lembrar, tudo que sai do nosso campo de visão, toda a tralha que a gente remove, devolve um pouquinho de energia para a gente. E tudo isso nos traz para a essência da nossa conversa. A organização que realmente funciona, que se sustenta, é aquela que ninguém aplaude. Sabe por quê? Porque ela não é feita para ser vista, ela é feita para ser vivida. É sobre as pequenas vitórias silenciosas do dia a dia. Sabe, é aquela bolsa já pronta ao lado da porta, que economiza 5 minutos de estresse pela manhã. É a pia limpa antes de ir dormir que traz uma sensação de paz e garante um começo de dia um pouquinho mais leve. E no final das contas, o maior benefício de todos é a mente menos pesada, mais calma, com mais espaço para o que realmente importa na vida. Porque lá no fundo não é preciso mostrar para ninguém que uma mudança está acontecendo. O que é preciso mesmo é senti-la. Sentir ela acontecendo por dentro. Esse é o verdadeiro resultado. Organizar a vida em silêncio é um ato de respeito, um respeito com o próprio processo. Então o convite que eu deixo é esse. Comece pequeno, comece hoje. E o mais importante, sem anunciar. Se essa nossa conversa fez sentido, comenta aqui embaixo a frase "Quero uma vida mais leve". E aproveita para se inscrever no canal para a gente continuar construindo uma rotina que seja gentil, possível e real, sempre no nosso ritmo.